Salve Maria Imaculada, irmãos e irmãs, a paz de Jesus em seus corações. Conhecendo a Bíblia, Romanos 1, 16, 17. Com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê. Ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho é uma força de Deus para todo aquele que crê. Essa carta foi endereçada aos fiéis romanos que abraçaram o Evangelho, acataram o Evangelho, creram no Evangelho e andavam no Evangelho. Mas havia uma crise. Roma. Eles habitavam em Roma, que é lugar de paganismo, de falsas doutrinas, falsa religião, invocação de outras divindades. Por trás de cada divindade falsa tem um demônio. Um lugar de orgia, prostituição, de sexo livre para cultuar seus deuses. E nesse contexto estavam os que abraçaram o Evangelho. Por isso a eles foi escrito: o Evangelho é uma força de Deus a todo aquele que crê. Então toma sua força, não desanime. Você crê no Evangelho, não dê para trás, não se deixe levar pelos maus costumes. Toma o Evangelho do Senhor. O Evangelho ele é uma força espiritual. O Evangelho é nutritivo e precisa ser bem refletido por nós, para o nosso sustento. Quando nós refletimos, meditamos no Evangelho, tem algo ali que te nutre, te fortifica, te alimenta. Um bebê, ele não pode ser alimentado com a comida inadequada, porque ele precisa comer corretamente para que ele cresça, se desenvolva e tenha boa saúde. Isso nós falamos do corpo, desenvolvimento do corpo, mas o desenvolvimento da nossa alma, como fica? Também é por meio do Evangelho. Quando nós alimentamos a alma com o Evangelho, quando todos os dias a alma devora o Evangelho, devora essas palavras, então essa alma se desenvolve. De doente que ela era, pecadora, ela vai tendo saúde, ela vai se robustecendo, a alma vai criando cada vez mais vigor. Então o nosso espírito tem também uma comida, um pão espiritual, é esse Evangelho. O Evangelho é o centro de toda a Bíblia. Todos os demais livros foram escritos para chegar no Evangelho, para explicar o Evangelho, para apontar o Evangelho. O Evangelho é força de Deus para todo o que crê. O Evangelho deixa a nossa alma forte, sua alma fica forte. Quem consegue derrubar um homem enorme, cheio de músculos? Me digam. Pois bem, porque ele é muito forte. Não tem quase ninguém que vai derrubar. No Evangelho é assim. Você cria músculos espirituais, muque espiritual, massa espiritual. Sabe por que os jogadores de futebol fazem musculação? Porque se eles forem muito magros, no confronto corpo a corpo com o adversário na partida, eles caem. Eles precisam então desenvolver massa no corpo para aguentar o tranco de um campeonato, de um jogo mais intenso. E assim também é espiritualmente. Os confrontos espirituais seus, se você não tem massa formada, o seu espírito formado, nutrido, então relou em você, você caiu. É fraquinho. Por isso precisa encorpar o Evangelho. O nosso espírito precisa ganhar corpo no Evangelho. O Evangelho precisa ganhar corpo em nós. O Evangelho é essa força de Deus, que não é força de muque, de braço esmurrando, de perna chutando, não é força de agressão contra o próximo, mas é força espiritual invisível. O Evangelho sacia a nossa alma. Então o Evangelho é alimento delicioso, saboroso. O sabor do Evangelho é tanto que as pessoas que o provam desejam mais e mais. E quanto mais se quer o Evangelho, menos se quer as coisas do mundo, as coisas que nada tem a ver com o Evangelho. O Evangelho é força no meio de uma doença. Quem está doente, abre o Evangelho, lê, sente-se confortado. O Evangelho, ele para a tristeza, anima. O Evangelho refrigera a alma, acalenta, consola, enxuga as lágrimas. Então o Evangelho é a energia da alma.
E não retenha o evangelho, irmão, irmã, apenas em você. Fale do evangelho com seus amigos, com a família. Partilhe esse evangelho com quem você ama, com os seus, com os conhecidos, mas também com os desconhecidos na rua. Sim, no ponto de ônibus, quando você for comprar um lanche na rua, quando você for ser atendido no AMA, quando você pegar um Uber, quando você for a tantos lugares e encontrar pessoas, lojistas, vendedores, você pode partilhar para eles do evangelho. Pregue essa palavra, oportuna e inoportunamente, porque está chegando o tempo que o Senhor levantará muitos para pregarem o evangelho. Homem, mulher, criança vai pregar o evangelho, idoso vai pregar o evangelho, porque da boca das crianças de peito é tirado da parte de Deus o seu perfeito louvor. E há muitas pessoas que são tão fortes de títulos humanos, ganhadores de tantas medalhas humanas, aplausos, mas que não se alimentam nada do evangelho. De que adianta isso? Ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? Sua alma morre se não comer, como o meu corpo morre se não comer. Então o evangelho do Senhor não habita com aqueles que o ignoram. O evangelho, para te fazer forte, você tem que dar a ele atenção. E assim como eu e você sabemos iniciar com as pessoas conversas de diferentes assuntos, por exemplo, oi, o que você mais curte fazer nas horas livres? O que você mais ama, seu hobby? Quais são os seus sonhos? Qual a aventura mais engraçada que você já viveu? Se podemos iniciar esses assuntos com os outros, por que também não podemos iniciar com eles uma conversa sobre o Evangelho, sobre a Bíblia? Perguntando assim: oi, amado, quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Você lembra de alguma passagem do Evangelho? O que você mais gosta do Evangelho? Já leu algum livro da Bíblia? Qual? O que achou dele? Essas são perguntas que você pode usar para começar a falar do Evangelho, para puxar um papo sobre o Evangelho, vai dar o que falar. Podemos também fazer assim: chegar em alguém que conhecemos e dizer: deixa eu te contar uma história com a qual eu aprendi muito. E daí você conta a história, uma história bíblica, a história de alguém da Bíblia ou de algum santo, mas você omite o nome dos personagens para a pessoa não saber de quem você está falando. Quando você terminar, você aí sim revela o nome deles, que é São Francisco de Assis, ou é a Esther, ou é Abraão, ou é o próprio Jesus, ou é São Pedro, São Paulo, São Tomé. E depois, se você contar, você pode até dizer se aconteceu contigo algo semelhante a eles. Então, praticar esses exercícios todos os dias fará com que muitos de nós comecemos a pregar. Ou vocês estão achando que pregar é só estar na frente de um auditório, num palco, fazendo uma palestra? Não, pregar é assim, ó, face a face. Pregar é assim, um a um. Pregar é combinar com um amigo, com uma amiga para ir no shopping, falar um pouco da Bíblia com ele. É você encontrar pessoas da igreja que você pode visitar e vocês partilharem uma palavra. Você dizer o que você entendeu da Bíblia e o outro também dizer. Isso ajuda muito. Para aqueles católicos que estão pensando que isso é meio protestante, eu gostaria de dizer que o catecismo da Igreja Católica, no início dele, vai falar que a teologia católica é desenvolvida em cima da Bíblia, tá bom? E que a Bíblia é o nosso principal livro, é o livro que é lido na missa, onde eu e você vamos, porque é o que mais alimenta. Então, a Bíblia, ela é um alimento completo, ela é um alimento ótimo. Não vamos desprezar a Bíblia como se fosse coisa de crente. Eles usam muito a Bíblia, mas é um livro de autoria nossa, tá bom? Dos católicos. Eles estão usando um patrimônio nosso. E é bom que eles usem mesmo. Melhor eles usarem a palavra da Bíblia do que palavras de outro canto, não é? Então, preguemos o Evangelho. Não passemos vontade, deixemos Deus fluir em nós. O Evangelho é força. Você já tem essa força. Agora vai lá e leve essa força também para o seu irmão, para a sua irmã.
Deus abençoe você, os anjos te protejam e salve Maria.